e registro. Tá bem, temos algumas pessoas já que já estão conectadas, que me avisaram que vão fazer reposição hoje. Deixa eu ver se tem uma mensagem aqui. Não, beleza. Então vamos começar. Isso, Simone, você já assistiu, à vontade. Boa noite e até sábado, se Deus quiser. Obrigado por ter participado aí novamente. Deixa eu projetar aqui os slides, só 2 segundos. 2 segundos. Pronto. Tudo bem, Flávio, obrigado. Só um momentinho. Gente, esse tema de hoje, que alguns colegas, estudantes, amigas e amigos fizeram já presencialmente aqui em Gaia e outros em Coimbra, e agora vamos fazer a reposição. Ele é o cerne, o tema central da gnoses no que diz respeito ao processo da iniciação que o Marcelo começou a narrar, está intimamente relacionado com o nosso processo de evolução espiritual, passa por isso, é o que difere o conhecimento gnóstico de outras escolas pseudo-espiritualistas, pseudo-esoteristas. Hoje nós vamos falar sobre a chave dos grandes segredos das escolas iniciáticas, das ordens de mistérios autênticas, e existe uma bibliografia para isso, depois eu vou enviar essa bibliografia por escrito para quem queira ter acesso posteriormente. Esse tema de hoje, nós vamos falar sobre o segundo fator da revolução da consciência, que a gente vem falando desde a palestra O que é Gnose, Introdução à Gnose. Nós estamos falando que a gnose se sintetiza em 3 fatores, que é o morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade. Acredito que todos lembram, isso se fosse haver uma avaliação escrita do curso, a primeira pergunta seria em que se sintetiza o trabalho da gnose. São 3 fatores. Então hoje nós vamos falar sobre o segundo fator da evolução da consciência, que é o fator nascer, o que conhecem antigas religiões do Oriente e do Ocidente como o segundo nascimento. Ou seja, é o renascimento de tipo espiritual. Como é que isso acontece? Como é que nós vamos praticar como gnósticos o segundo fator da evolução da consciência? Então, esse fator nascer, esse segundo nascimento, por exemplo, na Índia, nas tradições indianas, fala-se no Upanishad, nos textos hindus, no Bhagavad Gita, quando Krishna fala a Arjuna, que é necessário que o Ahatsu, o Brahmani, ele deve nascer 2 vezes. Fala-se sobre o nascimento interno, sobre o segundo nascimento, e ilustra-se aí que é quando Shiva se une a Shakti, né, para continuar o seu trabalho de integração com o ser. No budismo, esse segundo nascimento, esse renascimento, encontra-se no Dharmapada diversos textos, aonde Buda, após a iluminação, ele exorta os nobres de renascimento, também chamado de Arhats, termo que o Mestre Samael usa no livro Rosa Ígnea também. Então, a importância de que haja um segundo nascimento. Todas as grandes culturas, escolas de mistérios, de ordens iniciáticas falam sobre esse segundo nascimento. Nas Sagradas Escrituras do cristianismo, existe aquela passagem onde Nicodemos procura o mestre Jessuá ben Pandirá, Jesus o Cristo, e pergunta ao mestre: mestre, como faço para entrar no reino dos céus? E Jesus diz a ele: deveis nascer da água e do Espírito, se quiseres entrar no reino de Deus. E Nicodemos responde a ele: mas como, mestre? Como eu posso, depois de velho, entrar no útero da minha mãe e voltar a nascer? E o mestre diz, em parábola: aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está em João, capítulo 3, versículo 3 a 6. Então, fala-se também de um segundo nascimento, e é o que a gente vai falar hoje, sobre o simbolismo do batismo. Todos os batismos de todas as religiões
estão relacionadas a nós nos batizarmos com as nossas águas de vida, com as nossas próprias águas genésicas, né? Então, quando nós falamos de segundo nascimento, nós estamos falando desse nascimento interior, que é extremamente necessário se nós quisermos chegar a esse status interno espiritual de homens e mulheres autênticos. Lembrando aquela frase de Friedrich Nietzsche, que diz que o ser humano atual nada mais é do que uma ponte entre o animal e o super-homem. Então, o que há de conduzir a nós, homens e mulheres, a esse estado de super-homem, a esse estado que os antigos chamavam de iluminação, autorrealização, maestria, etc., etc., é esse nascimento interior, exatamente isso. Tá? E é o segundo nascimento que nos permite nós obtermos, nós conseguirmos, nós lograrmos a nossa regeneração. Lembrando que a palavra regeneração vem do latim regeneratione, que significa voltar a criar. Então, o segundo nascimento, gente, tem como objetivo que nós voltemos a criar dentro de nós o quê? Por exemplo, os legítimos corpos superiores, os corpos sutis do ser humano autêntico. Nós vimos semana passada, no tema sobre os corpos sutis, que o ser humano comum e corrente, a humanidade, o ser humano comum e corrente, não tem o legítimo corpo astral. Possui um astral lunar, que é um protótipo, o embrião do legítimo corpo astral. Que a humanidade não possui o legítimo corpo astral mental, o autêntico corpo mental, o eidolon dos antigos mistérios. Nós possuímos um corpo mental lunar, fragmentado, fracionado em eus pensadores. Um protótipo do corpo mental. E da mesma maneira, corpo causal. Então, esse segundo nascimento vai nos conduzir à criação dos nossos corpos superiores existenciais do ser. Então, vamos ver aqui o que significa esse nascimento espiritual. Gente, eu peço muita atenção, porque é um tema. Eu sei que o horário já se avança, quem pode tomar um cafezinho aí para acordar. No Brasil está cedo ainda, é de tarde, aqui é noite. Então, olha só, gente. Todos nós que estamos aqui, todos nós, boa noite, Juliana, todos nós nascemos de um ato sexual. Nenhum de nós nasceu de poesia, filosofia, de oração, de jejum. Nenhum de nós nasceu de dança, nasceu de alguma outra prática que não seja a que nós vamos ensinar hoje. Todos nós nascemos do ato sexual. Ou seja, todos nós somos frutos da energia criadora. A energia criadora, a energia sexual, é a única energia no corpo humano capaz de criar os veículos superiores, os corpos existenciais, os corpos solares. Nós nascemos corpo físico, assim como esse corpo celular de carne, osso, tecido, órgãos e células, nasceu da energia sexual de um homem e de uma mulher, que unidos pela força do amor ou pela atração, geraram uma vida. Da mesma energia surgirá o homem autêntico, o homem gênero masculino e feminino. Então, essa energia sexual que foi utilizada para a criação desse corpo físico é a mesma energia que vai nos servir para a regeneração física interna. Então, convido aqui vocês à reflexão. Se apenas um espermatozoide foi necessário, foi suficiente para criar uma vida, apenas um espermatozoide fecundou o óvulo. Se tivessem sido dois, alguém aqui é gêmeo? Tem alguém aqui que tem irmão gêmeo? Se tem gêmeo é porque foram dois espermatozoides que fecundaram o óvulo. Se alguém é trigêmeo, foram três. Mas, em geral, o comum é um espermatozoide fecundando o óvulo. Agora, vocês imaginem só. Vocês fazem ideia de quantos espermatozoides o homem expele, ejacula em um orgasmo fisiológico? Vocês têm ideia? Será que são centenas? Será que são milhares? Será que são milhões? Pois é. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada milímetro cúbico de sêmen
masculino, é ejaculado entre 300 a 900 milhões de espermatozoides. Quer dizer, qualquer ser humano inteligente que já tenha parado para refletir nisso, diz assim, meu Deus, se essa energia fosse, se essa energia sexual fosse somente para reproduzir a espécie, por que são produzidos milhões e milhões todos os dias? Se apenas um seria suficiente. Então, a base da alquimia, da transmutação, que nós vamos falar hoje, é a sábia utilização dessas energias. No caso do homem, o que se conhece como sêmen, que é formado pela próstata, vesícula seminal e testículos, e no caso das damas, a libido sexual, produzida aí pelos ovários e pelo útero. Então, falando dessa energia, olha só que interessante isso aqui. Vamos analisar aqui como é formada, qual a origem da nossa energia sexual, qual é o real valor dessa energia e como ela se forma, como ela é formada. Como nós dissemos, é a energia mais poderosa do universo. A energia sexual é a única energia capaz de criar humanos, anjos e demônios. Quando nós vermos o tema de antropologia sobre a Lemúria e a Atlântida, nós vamos ver que foi lá na Lemúria aquele episódio conhecido como a queda edênica, a expulsão do ser humano do Éden, aquilo que algumas escrituras chamam de Adão e Eva, que nada mais foi do que uma humanidade conhecida como humanidade lemur, ou a raça lemúria. Adão e Eva não foi um homem e uma mulher, foi uma raça, mas isso a gente vai ver na palestra de um tema de antropologia e no tema transição planetária. Então, dependendo do uso dessa energia, nós podemos criar um corpo físico, ou seja, fecundar um óvulo e daí nascer um bebê, uma criança, ou sabendo utilizar positivamente a energia, nós podemos criar anjos. Daqui surgem os anjos, arcanjos, serafins, querubins. Do sábio uso da energia sexual se formam os iniciadas, mahatmas, gurus. E do mau uso, do uso negativo, inferior da energia sexual, surgem o que se conhece como demônios ou magos negros, que em determinado momento vamos falar sobre isso. Então, olha só, gente, que interessante. Reflitam junto, imaginem junto. Não me deixem aqui falando sozinho. Estejam aqui e agora praticando o estado de presença, do instante. Não se preocupe que vai acontecer amanhã. Amanhã não existe, ainda não chegou. E se esquecer alguma coisa no dia de hoje, já foi também. Então estejamos aqui agora. Vocês já refletiram? Tenho certeza que vocês já olharam, já viram uma semente de uma árvore, uma semente de pinheiro, uma semente de carvalho, de sabuqueiro, uma semente de qualquer árvore, seja ela qual for. E você imaginar que dentro daquela semente, muitas delas microscópicas, se encontram em potencial toda a planta. Desde os menores arbustos até as árvores mais frondosas, aquelas árvores seculares. Né? Aqui em Portugal tem umas árvores aí que estimam-se 200 anos, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, aquelas sequoias de 800 anos. Na Índia, diz que tem umas árvores também de mais de 1000 anos. Esses dias um amigo que foi na Índia me mandou uma folha daquela árvore onde Buda teve a iluminação embaixo da árvore, né? Imagina, milhares de anos. Mas, ou seja, tudo isso um dia esteve contido numa semente. Uma semente que encontrou as condições propícias para germinar, brotar e se tornar um dia uma árvore. Ou seja, hoje em dia o ser humano ele já aprendeu a valorizar a semente na natureza. Vocês sabem, eu imagino que saibam, que todo agricultor ele seleciona as melhores sementes para o seu plantio. As melhores sementes, porque ele sabe que se ele plantar a melhor semente, ele vai ter uma colheita frutífera, frutos, legumes, sementes, cereais, grãos, da melhor qualidade. Então ele seleciona as melhores sementes, né? Porque é garantia de uma produção de uma safra. Existem leilões de sêmen bovino e equino,
caprino, ou seja, o sêmen de touros de casta, de touros campeões, de cavalos de corrida, cavalos campeões. O sêmen é comercializado por milhares de reais ou milhares de dólares. Por quê? Porque eles sabem, o ser humano aprendeu a valorizar a semente na natureza. Porque sabe que da qualidade da semente vai vir um fruto ou uma prole de qualidade. Agora, e nós? E o ser humano aprendeu a valorizar a sua própria semente? Será que nós aprendemos a valorizar a nossa própria semente? Qual é a origem da nossa energia sexual? Qual é a origem? De onde ela vem? Na palestra Luz, Calor e Som, nós começamos a falar as primeiras letras disso que nós vamos falar hoje. Quando nós falamos que o calor dentro de nós é representado pela energia sexual. Ou seja, a energia sexual, olha que legal, ela é a manifestação do terceiro logos no mundo físico. Ela é a manifestação do terceiro logos da Cabala, do Binar. Ela é a manifestação do que os cristãos chamam de Espírito Santo. Ou seja, que tem várias nomenclaturas, né? É a expressão do fogo, a própria energia depositada em cada organismo, para que essa força tenha o poder de gerar a vida, ou seja, de gerar um bebê, uma criança, ou então regenerar ao indivíduo, regenerar a si mesmo. Então a nossa energia sexual, ela tem origem divina. Ela chega ao nosso organismo por desdobramentos, por emanações, desde do plano do mundo do logos, do terceiro logos. Infelizmente, a humanidade, desde que saiu do Éden, do paraíso, da Lemúria, da quarta dimensão, foi descendo ladeira abaixo, utilizando essa energia para satisfazer os instintos passionais, para satisfazer a luxúria, a lascívia, o adultério, a fornicação. Ou seja, lembrem-se dessa frase célebre da ciência que diz: a energia não é estática, ou ela evolui ou ela involui. Por isso falávamos lá atrás que a energia sexual, ou ela vai criar um corpo físico, ou ela vai criar anjos, no sentido de seres superiores, homens e mulheres, se ela for sabiamente utilizada, se ela for usada na transmutação, que é o que nós vamos falar agora, e se ela não for bem utilizada, se ela for usada de forma negativa, ela evolui, ela descende e formam o que se conhece aí como criaturas diabólicas, demônios, magos negros, etc, etc. Então, é importante sabermos que a nossa energia sexual tem uma origem no plano superior de consciência, uma origem divina. Tá bem, e como é que essa energia é formada? Isso aqui vai ser, atenção, vai ser, os dois próximos slides vão ser objeto de outras conferências na Câmara Avançada, antes de passarmos até para a segunda Câmara. Nós vamos falar sobre os 3 alimentos. Nós vamos ver que tudo que nós comemos, tudo que nós respiramos e tudo que nós pensamos são alimentos para o ser humano e se convertem, em última síntese, na energia sexual. Então nós vamos estudar um tema intitulado Nutrição Solar, que provavelmente será dado pela Judite, uma instrutora Judite, que vamos aprender a selecionar os melhores alimentos, a combinar os alimentos, de maneira que possam produzir energia sexual de qualidade. Nós vamos ver que nem todo ar contém prana, né? Assim como nem toda comida contém força vital, contém Shakti potencial. Nós vamos aprender quais são os alimentos sáttvicos, ou os alimentos que têm o Shakti potencial. E nós vamos ver qual é o ar que tem, além de oxigênio, que tem prana, energia vital do ar. Então, olha só rapidinho. Todos nós comemos ou nos alimentamos todos os dias, pelo menos 3 ou 4 vezes, não é? Aí eu pergunto a vocês, quantas vezes nós tomamos um copo cheio de prana? Né? 1 litro de prana.
Não confunda oxigênio com prana. Porque o prana, a energia vital do ar, nós encontramos em contato com a natureza. Na beira do mar, nas montanhas, nos bosques, no campo. O prana não existe, não habita, não sobrevive, não se encontra onde tem poluição no ar, dióxido de enxofre, metano, gases poluentes, né? Mas isso vai ser um tema específico. E vamos falar também sobre as impressões e sobre os pensamentos, a importância disso para formar a nossa energia sexual. Da mesma maneira, vamos ver mais adiante isso que o grande mestre Gurdjieff, fundador da Escola do Quarto Caminho, e que Samael Aun Weor, fundador da gnose contemporânea, chamaram ou chamam de a tábua dos hidrogênios, ou tabela dos hidrogênios. Nem me perguntem sobre isso hoje, que não vou responder, porque é uma conferência isso aqui. Mas nós vamos aprender, olha só que legal, rapidinho. Nós vamos aprender que o alimento que chega à boca, ele chega com uma quantidade de hidrogênios. Hidrogênio não é. Esse hidrogênio não é o elemento da tabela periódica, tá? Esse hidrogênio é sinônimo de energia, de vibração energética. Ele chega com a nota Dó na nossa boca, com 768 hidrogênios. E a cada transformação, a cada etapa do processo digestório e do processo assimilatório dos sais minerais, proteínas, carboidratos, oligoelementos, vitaminas, etc., etc., ele chega à quintessência, o que há de mais puro de tudo que nós comemos, respiramos e pensamos, forma a nossa energia sexual. Porém, amigas e amigos, nós vamos ver em breve que nem todo alimento que chega na boca vai passar por esse processo. Por quê? Porque existem alimentos, primeiro, que são alimentos mortos, tamásicos. São os alimentos industrializados, embutidos, enlatados, com conservantes, alimentos transgênicos. Esses alimentos não possuem a energia para se tornar hidrogênio C12. Nós vamos ver aqui, ó, por que o estudante gnóstico, o estudante gnóstico sério, não, todos aqui são sérios, né? Mas o estudante gnóstico dedicado, disciplinado, nós vamos entender aqui por que, na conferência seguinte, por que nós nos privamos, nos abstemos da alimentação da carne de porco. Porque o porco e seus derivados, ele chega na boca com uma quantidade muito maior de hidrogênios. É um alimento extremamente denso, energeticamente falando, uma vibração muito pesada, uma frequência extremamente baixa. Então, esse alimento, a carne de porco, ao chegar aqui nas gônadas sexuais, ele não chega com 12 hidrogênios, ele chega aqui com 300 e tarará. E é por isso que a pessoa que se alimenta de carne de porco, ela não consegue eliminar o eu da luxúria, o eu da lascívia. Quando o estudante gnóstico chega comigo assim, em privado, e fala assim, Alexandre, eu não consigo transmutar minhas energias, eu não consigo praticar alquimia. Primeira coisa que eu pergunto, parou de comer carne de porco? Porque o organismo não consegue produzir a energia leve, energética, numa frequência elevada, na nota Si, na vibração 12 hidrogênios, através da carne de porco. Então, como ele chega aqui extremamente pesado, ele chega nas gônadas sexuais com uma densidade muito elevada, com uma frequência muito baixa, o organismo quer expelir, o organismo quer colocar para fora. Por isso que vem aquelas crises de luxúria, de lascívia, de fornicação, mas isso não é tema de hoje. Nós vamos falar sobre essa tábua bem faladinha, é um tema só para falar isso aqui. Isso aqui é só um parêntese, tá? Eu sou o instrutor dos parênteses, assim. Eu gosto de deixar muita coisa clara, mas também muita coisa no ar, para vocês perceberem
que existe muito conhecimento, muita informação, muito conteúdo para nós estudarmos ainda. Tá? A primeira câmara ela é apenas a ponta do iceberg. Né? Tudo isso aqui, a alquimia, por exemplo, que nós estamos começando a estudar hoje, nós temos em segunda câmara, são 19 temas. 19 temas para estudar esse tema. Você imagina para estudar a área da alquimia. E hoje é o primeiro. Quem levantou a mão acho que foi o Marcelão. Fala aí, Marcelo. Rapidinho, Alexandre, só para aproveitar aí, tá dizendo aí do porco, né? Isso é uma experiência minha. Comer carne de porco, impossível meditar. A mente não para. E não é que ela não para, a gente não consegue chegar no estado, a Lina não para, não consegue chegar no estado de atingir o estado propício para poder começar a acalmar a mente. É como se fosse um muro, alguma coisa que impede. Isso é uma experiência minha, né? Não li em nenhum lugar e constatei e fiz o teste depois, fiz o teste de novo, isso há muitos anos atrás, foi muitos anos que não como carne de porco, muitos mesmo, mas aí seus 20 anos atrás eu fiz esse teste e realmente atrapalha até para acalmar a mente, de tão densa que é, né, esse alimento. Maravilha. Eu agradeço aí seu depoimento, muito importante. É só para deixar claro, eu queria deixar claro o seguinte aqui, gente. A gnose não é dogmática, tá? Para quem pensou por aí, a gnose tem proibição, vai proibir eu comer carne de porco, não proíbe nada. Nada. Aqui, gnose é conhecimento. Conhecimento é luz. Mas como dizem os textos sagrados, e a luz chegou às trevas, porém as trevas não a compreenderam. Então, muitas vezes, quando nós não entendemos o conhecimento, nós podemos achar que é um fanatismo, que é dogma. Não, cada um come o que quiser. Agora não chegue depois dizendo, eu não sei porque eu não consigo sair em astral. Eu não consigo sair em astral, a técnica não funciona. Eu não consigo meditar, minha mente não para. Eu não consigo transmutar. Pô. Então aí vai da nossa escolha. Vamos lá. O tema de hoje é transmutação da energia. A palavra transmutação ela vem do latim transmutatio, formada pelo prefixo trans e pelo sufixo mutatio, que significa literalmente. Transmutação significa. Atenção, esse conceito é muito importante para vocês entenderem o tema de hoje. Tá? Que é apenas o primeiro tema de um estudo profundo de alquimia gnóstica. Então, transmutação significa mudar de forma, de estado ou de vibração mais densa e material, transformando-a, mudando-a, transmutando-a, passando para outra forma, ou estado, ou vibração mais sutil, mais energético. Tá? Então, esse é o conceito de transmutação. É isso que Albert Einstein diz na ciência: matéria é energia condensada. Então, olha só, se nós quisermos transformar as nossas energias, transmutar as nossas energias sexuais, como nós estamos falando hoje, aqui energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, existe um processo para converter o que hoje é matéria novamente em energia. Vocês sabem, eu já falei para vocês, que o nosso corpo celular nada mais é do que a condensação energética. E se nós formos analisar o ser humano com um microscópio potente eletrônico, nós vamos ver que todos os tecidos, os órgãos são formados de células. E essas células são formadas por moléculas. Que as moléculas são formadas por átomos. Que os átomos são formados por um núcleo onde está o núcleo onde nós encontramos os protões e os neutrões e um elétron que fica girando ao redor do núcleo. E se nós analisarmos ainda mais profundamente, como diz a ciência, encontramos dentro do átomo os quarks e os fótons. Fóton é um termo da fotografia, né? Por exemplo, que está relacionado à luz. Então, os nossos átomos são formados por pura energia. Boa, Marta, por pontas do éter.
Exatamente. É o puro quinto elemento dentro de nós, pura luz, puro éter. Então, isso é transmutação, tá? Voltando àquele conceito que eu citei há pouco, do Tesla, que eu gosto muito, chego até a ser chato, porque quando eu entendi isso aqui, muita coisa fez sentido e facilitou muito o meu trabalho gnóstico. Né? O que nós estamos falando é que essa matéria sexual, essa matéria chamada no homem de sêmen, na mulher de libido, ela é uma expressão da energia condensada. A transmutação é nós elevarmos a frequência e a vibração da nossa energia sexual para que ela se torne cada vez mais sutil. E aí, o que vai acontecer que ela se tornando sutil? Vamos já ver. Vamos já olhar. Então, gente, a transmutação sexual, que é o tema de hoje, ela foi praticada no círculo secreto por todos os grandes iniciados de todas as escolas de mistérios, tradições esotéricas e ordens iniciáticas do Oriente e do Ocidente. Sempre em segredo. Foi estudada, foi ensinada pelo grande insigne Hermes Trismegisto no Cabalion, na Tábua de Esmeraldas. Foi ensinada por Paracelso de forma velada, o grande alquimista Paracelso. E todos os grandes alquimistas que nesse momento invocamos a presença dos alquimistas para que nos ajudem a entender esse tema. Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trismegisto, Raimundo Lúlio, Nicolas Flamel, Fulcanelli, Isaac Newton, Cagliostro, Saint-Germain, todos os grandes alquimistas que nos ajudem a iluminar nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender esse conhecimento sublime. Cornélio Agripa atribui a ele a entrega do pentagrama esotérico, que nós vamos estudar aqui, o maior símbolo de proteção. Grande mestre Eliphas Levi, escritor de Dogma e Ritual de Alta Magia, escritor da Chave dos Grandes Mistérios, a Chave do Grande Arcano, um livro dessa grossura aqui, ó. Não sei se alguém já leu, Chave do Grande Arcano. É um livro, sei lá, para aí deve ter 200 e poucas páginas. Ele começa e termina o livro sem entregar a chave do Grande Arcano, mas tudo bem, grande mestre Levi, não cabia você entregar a chave, né? Era segredo. Grande mestre Arnold Kronheller, grande mestre Blavatsky, grande mestre Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, grande mestre Gurdjieff, fundador da Escola do Quarto Caminho, venerável mestre Samael Aun Weor, fundador da gnose contemporânea, grande mestre búlgaro Omra Mikhail Ivanov, todos eles falam da força sexual, da energia sexual, da potência sexual. Essa transmutação foi conhecida sob diversos nomes diferentes. O que nós vamos falar hoje é o que os orientais chamam de Sahaja Maituna, o que os adeptos da yoga chamam de Kundalini Yoga, tantrismo branco, alquimia, magia sexual, grande arcano, arcano ZF, tem um A a mais aqui, arcano ZF. Então é o que nós vamos estudar, que nós estamos estudando hoje. Tá? Então, quando nós falamos na gnose de alquimia, a etimologia da palavra alquimia deriva do árabe. E, para não delongar muito, alquimia significa química ou a arte da transformação. É isso, é a transformação do chumbo em ouro. O chumbo é o estado material da energia sexual, do ensêmenes dentro de nós. Transformar o chumbo no ouro do espírito, no ouro da energia sublimada, transmutada. Por isso, na gnose, nós estudamos toda a simbologia alquímica que está intimamente relacionada com o nosso trabalho interior. Tá? Aqui, origem da antiga alquimia, eu não vou gastar tempo com isso aqui, depois vocês podem pesquisar. E pronto, então, para quem assistir até agora, já valeu o tema. Porque aqui a chave, o grande segredo da maçonaria, dos antigos Rosa Cruz, das ordens martinistas, o grande segredo dos alquimistas medievais, dos grandes monges, lamas tibetanos, yogis, o grande segredo velado por Hermes Trismegisto está aqui nessa frase. O que é transmutação sexual? O que é alquimia?
A alquimia é a transmutação, a transformação da matéria seminal em energia sexual, mediante a prática da castidade científica, ou seja, a união sexual do homem e da mulher, retirando-se sem o derramamento de energia, ou seja, sem o orgasmo fisiológico. Esse é o grande segredo que permitiram criar homens e mulheres autorrealizados em todas as épocas. Então, retendo o sêmen, energia masculina, e a libido, energia feminina, sublima-se, transmuta-se energia sexual, direcionando-a para dentro e para cima, pela coluna vertebral, através dos nadis ou canais nervosos. Essa é a síntese da transmutação sexual para casados e casadas. Tá? Para os solteiros, pô, solteiro pratica como solteiro. Aqui estamos falando já para os casais e vamos já ver como é que o solteiro faz. Tá bem? Essa é a chave do grande arcano AZF. Essa é a chave da maituna, do tantrismo branco. Atenção, atenção, porque existe o chamado neotantrismo, que é uma escola de magia negra, fundada pelo senhor De Rose, pelo mestre De Rose. Uma autêntica escola de magia negra que ensina o tantrismo com orgasmo ao final. O tantrismo com orgasmo é magia negra. Desperta o órgão kunda articulador. Em vez de despertar a kundalini, que nós vamos falar daqui a pouco, kundalini é a energia, a força que sobe pela coluna 33 vértebras, acendendo os chakras de nossa coluna vertebral. O tantrismo negro, ensinado por De Rose e por seus discípulos, faz com que a Kundalini se projete do cóccix para baixo, formando a abominável cauda, ou órgão kunda articulador dos magos negros. Estamos falando do tantrismo branco, da Kundalini Yoga. Kundalini Yoga é a mesma ciência da alquimia da transmutação. Não se desperta a Kundalini com música, que me perdoem os espiritualistas modernos de Kali Yuga. Não se desperta a Kundalini com exercícios ou com asanas, ou sabe Deus com que. Kundalini só se desperta através da união sexual do homem e da mulher, retirando-se sem o derramamento de energia. Essa é a ciência alquímica. Vou já abrir para as perguntas antes de dar continuidade. Vamos só olhar aqui como é que esse processo ocorre. Atenção, atenção. Assim como existe uma via de eliminação da energia, uma via para colocar a energia para fora, existem os canais ou os nadis que permitem canalizar essa energia para dentro e para cima da coluna vertebral, subindo 33 vértebras. Esses canais receberam o nome no Oriente de Ida e Pingala, ou Ida e Pingala. Só um momentinho que travou aqui o computador, se emocionou. Vamos lá. O slide anterior eu vou mostrar agora de forma didática, tá bem? Quem não olhou, quem não conseguiu ler tudo. Então, olha só, gente. Como é que acontece a transmutação? Alexandre, então, pelo que eu estou entendendo, o estudante gnóstico que pratica o segundo fator, transmutante, alquimista, iniciado, não ejacula energia. Exatamente. O que é que ele faz com essa energia? Essa energia, ela é transmutada, vamos já ver no próximo slide, e essa energia sublimada, ela sobe, ela ascende por esses canais medulares conhecidos no Oriente com o nome de Ida e Pingala. É por aqui que sobem os vapores seminais. Nesse caduceu de Mercúrio, isso é homem e mulher, tá? Não tem distinção, não. Nesse símbolo está sintetizada a anatomia oculta e o fluxo da energia sexual transmutada. As serpentes simbolizam os canais de Pingala, e para os que querem saber por onde sobe a Kundalini sobe por esse canal do meio chamado de Sushumna. Tá? A Kundalini ela ascende pelo canal central medular, que vai do cóccix ao cérebro, percorrendo 33 vértebras. Atenção, isso são os 33 graus da maçonaria, que até os maçons se esqueceram,
que me desculpem meus irmãos maçons, mas a gente chega no grau 33 sabendo tanto ou menos do que a gente aprendeu no grau 1. Tá? Então, não há mais, infelizmente, esse conhecimento das ordens que um dia foram ordens iniciáticas. Aqui são os 33 graus da antiga maçonaria, os 33 simbólicos anos que Jesus faleceu, ele não tinha 33 anos, simboliza que ele era um iniciado, que levantou a Kundalini nas 33 vértebras da sua coluna vertebral. Jesus foi casado, assim como todos os grandes iniciados e iniciadas. Jesus foi casado e propositalmente a religião romana não só alterou as Sagradas Escrituras, retirando dali a sua esposa sacerdotisa, como pior, a partir de determinado concílio, tornou a ela, ou quis que ela fosse conhecida como uma prostituta. Isso é um karma que a religião romana tem a pagar por ter profanado o nome sagrado de Maria Madalena. Maria Madalena, esposa sacerdotisa do grande mestre Jessuá Ben Pandirá, que conheceu a magia sexual no Egito, que praticou a magia sexual e o tantrismo com sua esposa sacerdotisa Maria Madalena. Então, benditos sejam as mulheres, bendita seja Maria, Madalena, Cibele, Sofia, Isis, Diana, Réa, Tonantizim, a mulher e o eterno feminino em todos os seus nomes, porque sem a mulher, sem o ione feminino, não seríamos nada, seríamos apenas um falo. Sem a mulher, nós não somos nada, nós na Gnose somos devotos da nossa bendita mãe Devi Kundalini e da nossa esposa, obviamente. Né? Porque todo iniciado e toda iniciada necessita do seu complemento para que realize esse trabalho. Eu vou já responder a pergunta que está no chat. Atenção, muita atenção, que aqui hoje, nesse momento, é o cerne da conferência. Para quem está se perguntando como é que essa energia sobe pela coluna, como é que ela vai subir? Olha só, atenção, atenção, atenção. Nós falamos que transmutação é transformar a matéria densa em energia sutil. Estão lembrados que nós falamos isso agora há pouco? Opa, só um momentinho, deixa eu voltar aqui. Aqui. Estão lembrados que nós falamos isso? Eu pedi a atenção de vocês ali naquele momento, porque é o seguinte, esse recipiente aqui, essa panela, ela simboliza os órgãos criadores femininos e masculinos, aonde está contido a matéria-prima da grande obra, o ensêmenes que diz Paracelso, o mercúrio filosófico dos alquimistas. Então, esse recipiente, nas damas, representa os ovários e o útero, e nos homens representa a próstata, a vesícula seminal e os testículos. Ali dentro se encontra o sêmen masculino, a libido feminina. Acontece o quê? Que quando esses órgãos reprodutores são aquecidos através do fogo da excitação, do fogo sexual, do enxofre, como diz os alquimistas medievais, esse fogo aquece as nossas gônadas sexuais, fazendo com que essa água, essa energia sexual, ferva, entra no processo de aquecimento. E todos vocês sabem que a água, quando aquece, ela evapora. Atenção, são esses vapores seminais, essa energia sexual transmutada, que vai subir pela coluna vertebral, pelos canais de ida e pingala, ou ida e pingalar. Entende? Não é, pelo amor dos meus filhinhos, não é a matéria, não é o sêmen líquido que vai subir por esses canais. É a energia transmutada. Sumiu a voz, Alexandre.
Oi, voltou? Voltou. Voltou? Sim. Apareceu aqui na minha tela dizendo que o meu microfone havia parado de funcionar. As forças negativas querendo calar a chave do grande arcano. Ô, Marcelão, faz umas conjurações aí, que é para afugentar os tenebrosos. Né? Já está. Os tenebrosos que não querem que as pessoas conheçam o grande segredo. Porque cada um que conhece e pratica é uma sombra a menos do lado de lá, se converte em pura luz. Então, voltando para cá. Perceberam o que é que vai ser o que é a transmutação? Vou projetar um outro slide aqui, vou abrir para as perguntas. Olha só, eu acho que todos vocês já fizeram aquele experimento do feijão, ou seu filho, ou seu neto, plantar um feijãozinho no algodão, né? Já viram? Então você planta a semente, olha que bonito isso aqui, hein? Isso aqui é simbólico 100%. A nossa semente está contida em nossa terra filosofal. Quando essa semente é fecundada pelo logos solar, e nós vamos falar mais adiante que o gnóstico se torna um adorador do sol. Para nós, o sol é a expressão do logos solar. Então, nós vamos ver a importância de nós nos expormos ao sol diariamente, como fazem os discípulos de Omra, Mikhail, Ivanov, saudando o sol pela manhã, saudando o astro-rei, para que essa energia heliotrópica, essa energia solar, penetre pelos nossos vórtices, carregando o nosso sistema glandular de força, de vitalidade, impregnando nossa semente de energia solar. Então, olha só o que acontece. Volta para cá. Essa semente, ela em contato com a Terra. A Terra representa a parte negativa, os elétrons. Vocês sabiam que a Terra, energeticamente, ela tem a carga negativa? Sabiam disso? Antigamente, se pensava que o raio caía, né? Ah, caiu um raio. Ah, caiu um raio. Não. Hoje a ciência sabe que o raio não cai, o raio sobe. Por que o raio sobe? Porque os elétrons da Terra são atraídos pelos prótons que estão nas camadas superiores. Mas não vou falar de eletricidade hoje, né? Mas só para vocês entenderem que a semente está na Terra e a energia solar corresponde à força positiva. Essa energia, essa semente brota, de dentro dela sai um germe, sai um broto. Esse broto vai se tornar uma plantinha. E no final, o que restou daquela semente? O que restou daquela semente que um dia foi plantada? Resta apenas uma casca, assim, uma poeira. Ou seja, a energia sexual nossa, quando é devidamente fecundada, transmutada, de dentro da libido feminina, do sêmen masculino, sai esse broto, essa energia superior transcendida, que é o que vai subir pela coluna vertebral. Isso aqui é uma alegoria, não vamos imaginar a planta subindo pela coluna, pelo amor de Deus. Tá? Então, olha só. Já vou falar demais, hein? Isso aqui é tudo para casado. Solteiro, já perguntaram ali, como é que a solteira faz? Como é que o solteiro faz? Né? Como é que faz o solteiro? Como é que faz o solteiro? Vamos já ver. Tá? O solteiro e a solteira praticam o que chama de brahmacharya, a transmutação de solteiro. Mas o casado, ele pratica com a sua esposa sacerdotisa. Olha, gente, acalmem vossos corações. Perguntas tipo, mas eu sou gnóstica, mas meu marido não é. Ou o marido que está assistindo o esposo, mas a minha mulher não é. Calma, tudo isso a gente vai explicar. É totalmente possível a prática nesse jeito, tá bom? Agora, as damas que forem solteiras, os homens que forem solteiros, divorciadas, por gentileza, se acalmem um pouco antes de arrumar um parceiro. Né? Procurem um parceiro gnóstico, um parceiro alquimista, transmutante.
Não vai pegar qualquer vagabundo por aí que ele vai querer levar você para os caminhos tenebrosos, né, onde nós já não voltaremos. Então, o homem e a mulher, na alquimia, existem a preparação, as carícias, o beijo, o magnetismo. Aqui se pode usar óleos essenciais, se pode acender uma vela no altar para preparar o ambiente. Para nós, o arcano, a magia sexual, é um ritual, é o rito do fogo. Esse é o ritual do fogo sagrado que existe dentro de cada um de nós. Então, o casal se conecta. Ele se conecta somente quando a mulher autoriza. É a mulher que autoriza. A mulher tem que estar devidamente lubrificada, devidamente preparada para que o lingam encontre o ione. Tá? Lingam é o órgão sexual masculino e o ione é o órgão reprodutor feminino. Né? É Shiva Shakti. Aí ocorre a conexão, a penetração propriamente dita. Ocorrem movimentos rítmicos, lentos, respiração profunda, harmônica, porque o objetivo não é chegar ao orgasmo fisiológico, não é ejaculação. Então, o sexo, quando é praticado da forma instintiva, animalesca, instintiva, simplesmente para satisfazer os prazeres, as paixões, a luxúria, a lascívia, ele é rápido, ele é violento, como fazem os animais, porque o objetivo é chegar ao orgasmo. O praticante do arcano, da transmutação, o casal praticante, os movimentos são lentos, simplesmente para acender o fogo, para manter o fogo vivo. Ali é um sacerdote e uma sacerdotisa que estão oficiando no altar do coração aonde o fogo está aceso. A respiração, olha só, como é a respiração de quem pratica o sexo no seu aspecto da energia, no aspecto infra ou negativo da energia sexual. A respiração é rápida, é torácica, né? Afoita, não é? Por quê? Porque o objetivo é que essa respiração rápida avive o fogo para que chegue ao orgasmo. Aqui, como a transmutação, o objetivo, a respiração é lenta e profunda, rítmica, acendendo o fogo, mas esse fogo deve chegar, o fogo é a excitação, vai chegar a uma temperatura que permite que a energia seja transmutada, seja sublimada, que essa matéria se converta em energia e suba pela coluna vertebral, sem chegar ao derramamento do sêmen, sem chegar ao orgasmo fisiológico. Essa prática pode durar, os mais experientes, 1, 2 horas de prática. Os neófitos, lógico, o aprendiz não pode querer fazer o que o companheiro faz, o companheiro não pode querer fazer o que o mestre faz. Cada um tem o seu nível. Então, os aprendizes começam essa prática aí, 20, 30 minutos, passado um tempo, dominando o corpo físico, dominando os esfíncteres, dominando o desejo, pode alongar mais a prática. Então, chega-se ao ponto aonde finaliza-se a prática sem o derramamento de energia. E aí é o momento de fazer uma série de procedimentos que nós vamos ensinar em outros encontros. Atenção, mulheres, damas, existem reuniões só para damas gnósticas, só dirigida por instrutoras mulheres, instrutoras gnósticas que falam de mulher para mulher, para explicar sobre aspectos biológicos. Por exemplo, a mulher, no período menstrual, não pratica a transmutação. A mulher, no período menstrual, ela está na abstenção sexual, porque o seu corpo está num processo de purificação, de depuração ética, o seu ciclo. Tá? A mulher, no período de gravidez, ela também não pratica o grande arcano.
Por quê? Porque o templo está ocupado, o útero é o seu templo, o ventre é o seu templo, e ele está ocupado gerando uma vida. Então as energias são voltadas a gerar um filho de luz, uma filha da luz, um ser superior. Então existem restrições explicadas devidamente com conhecimento para que se entenda o porquê. Então, de mulher para mulher haverão as instruções de dama, haverão reuniões de casais, os casados, independente de se o marido ou a esposa faz parte ou não da gnose, haverão reuniões para casais, para entendermos isso aqui na prática. Tá bem? Então, é natural que hajam dúvidas. Isso aqui é uma ciência profunda, a ciência da alquimia. É algo que o ser humano comum e corrente não está acostumado. Nós não aprendemos isso nos livros de escola. Nós estamos aprendendo hoje as primeiras letras da suprassexualidade, da sexualidade sagrada. Então, o grande arcano AZF é a conexão amorosa, sexual, entre homem e mulher, em atitude mística, com carícias, respirações, mantras, orações da bendita mãe, retirando-se sem o orgasmo fisiológico. E para quem pergunta o que significa AZF, é uma sigla onde A representa a água. A água, o que é? O ensêmenes, a matéria-prima da grande obra, a energia sexual bruta. O Z é zoostat, é a consciência, a luz. E o F é o fogo, que vai permitir transmutar a água. Então, água mais fogo é igual a consciência. Essa é a grande chave do despertar da consciência. O autêntico caminho da iniciação é a coluna vertebral. A coluna vertebral é o caminho do iniciado, que vai do cóccix à glândula pineal, por 33 vértebras de nossa coluna. Essa é a grande chave, o grande segredo dos iniciados, dos gurus, dos grandes mestres da humanidade. Com a prática do grande... Já estamos chegando quase no final, tá? Com a prática do grande arcano, repito, o grande arcano é praticado por casais, casal homem e mulher, macho fêmea, Iod, Rê, Val, Rê. Tá? Com a prática do grande arcano, se realiza a criação dos corpos existenciais superiores do ser. Depois a gente vai explicar isso com todos os pormenores. Aqui ocorre o despertar e a subida da Kundalini. Vai ter um tema para falar só sobre a Kundalini. Tá? Kundalini é uma força, é uma eletricidade, é um fogo ígneo flamejante que se encontra depositado no cóccix, nas vértebras coxígeas do homem e da mulher. E a Kundalini desperta quando o homem, o homem que é dotado da carga positiva e a mulher que é dotada da carga negativa se unem. E há a terceira força. Lembram que para criar tem que ter 3 forças? Para criar tem que ter positivo, negativo e neutro. Prótons, elétrons e nêutrons. Vermelho, azul e amarelo. Brahma, Vishnu e Shiva, Osíris, Ísis e Auros. São as 3 forças presentes. Então a Kundalini desperta através da prática da magia sexual. Muitos, milhares de iniciados já despertaram a Kundalini. Porém, nem todos subiram, ascenderam a Kundalini pela sua coluna vertebral, porque isso já são outros 500, já são outras coisas. Eliminação do ego, autorrealização íntima do ser. Com a transmutação de casal, olha só, gente, cresce cada vez mais o amor entre o casal, o magnetismo. E por que isso? Porque todos, com muito respeito às damas, aos cavalheiros, todos sabemos que quando ocorre o orgasmo fisiológico, a ejaculação, ocorre uma explosão atômica, e quando termina o orgasmo, ocorre como se fosse um rechaço, uma repulsa. Né? É comum um ir para um lado, outro ir para o outro, um tomar banho, outro acende um cigarro. Muitas
pessoas tomam banho depois porque se sentem sujas. Essa explosão vai destruindo o amor, vai destruindo a aura que mantém o casal unido. Por isso, a transmutação, a alquimia, ela eleva o magnetismo, ela eleva o amor, a união entre o casal. Essa é a pedra filosofal. Aqui se adquire a pedra filosofal e o elixir da longa vida que falavam os antigos alquimistas. Tá? Mas isso vai ser tema mais para frente. Então, deixa eu passar um slide aqui, às vezes ele não quer passar. Pronto. Opa. Falamos dos casados, e agora os solteiros. Para finalizar, enquanto o homem estiver solteiro, a dama estiver solteira, permanece em abstenção sexual, ou seja, brahmacharya, praticando sim a castidade científica, ou seja, a retenção do sêmen ou da libido, sublimando a sua energia sexual através das práticas e técnicas de transmutação do solteiro. Por exemplo, o pranayama egípcio. Eu vou enviar para vocês o pranayama. O pranayama é o próximo slide, mas eu não vou explicar agora devido à avançada hora. Tá? Não vou explicar como é que fazemos o pranayama, que é uma prática de transmutação, lógico, pode ser usado pelos casados, com certeza absoluta. Mas é uma das práticas mais formidáveis para os solteiros e as solteiras transmutar sua energia. Nós vamos aprender o Viparita Karani, o mudra chamado Viparita Karani, que é uma prática de transmutação do solteiro, o Arcano 5. Vamos aprender e ensinar técnicas de transmutação do solteiro de casa. Gente, eu acho que vocês perceberam depois de 1 hora, estou falando há 1 hora e 3 minutos, que para a gnose ou para as autênticas escolas iniciáticas de ordem de mistérios, o sexo é sagrado. Infelizmente, essa humanidade atual de Kali Yuga converteu o sexo numa fonte de degeneração, de decadência, de degradação, convertendo em algo sem nenhuma importância. É isso. Para nós, o fogo é sagrado. Então, quem está solteiro, quem está solteira, cuide do seu templo, valorize seu templo. Nosso corpo é o templo onde se encontra presente o nosso ser e a nossa bendita mãe, onde dentro de nós está Shiva Shakti, onde dentro de nós está Ísis e Osíris. Cuide desse templo, não tenha pressa, não se desespere, porque os homens que estão aí fora, na sua grande maioria, só querem fornicar, só querem uma dama bonita para torná-la 1000 perdões, com todo o respeito e toda devida vênia às damas presentes. Só querem converter as mulheres em depósito de sêmen, em objetos para a satisfação da luxúria e da lascívia. Esperem, orem, peçam à bendita mãe que lhe tragam um iniciado, um sacerdote gnóstico, um iniciado gnóstico, as damas, né? E aos homens que lhe tragam uma vestal, que lhe preparem uma dama adepto para que possam fazer a sua obra. Não se desesperem. Tenhamos que o solteiro, o Marcelo falou da iniciação, ele disse ali que os solteiros, as solteiras, podem chegar até a 9ª iniciação de mistérios menores. Os casados passam, fazem as iniciações menores e entram nas iniciações maiores. Somente o casal transmutante, praticante da alquimia, entra nos mistérios maiores. Mas o solteiro chega até a 9ª de menores. Isso aí demora pelo menos 7 anos de trabalho bem feito. Então não tem que se desesperar. Né? Cuidado com esses lobos vestidos de ovelha aí, que infelizmente não só ignoram, como ignoram o sagrado que é a mulher, o sagrado que é a energia sexual. Então, finalizando aqui, e vou já abrir para as perguntas, uma das práticas mais fundamentais, formidáveis da transmutação de solteiro, mas lógico, o casal também realiza essa prática, é o pranayama egípcio. Tá? Então, dentro da gnose,
nós falamos de 3 tipos de sexualidade, ou seja, três expressões, 3 formas do uso da energia sexual. A primeira é a comum e corrente, que toda a humanidade, ou a maioria da humanidade, pratica, que é uma polarização negativa, inferior da energia sexual, aonde essa energia se torna degenerativa, porque ela visa apenas o prazer passional, os instintos passionais, a satisfação da luxúria, da lascívia, né? Da promiscuidade, da fornicação. Então, essa é a polarização negativa da energia, sem nenhuma finalidade espiritual, somente para satisfazer os instintos e o eu, os agregados psicológicos. A segunda polarização da energia é a polarização neutra. É o que se chama de sexualidade comum. É aquela praticada pelo casal, homem e mulher. Opa, tem um errinho aqui tem uma palavra, uma letra trocada, mas é homem e mulher. A polarização neutra é a sexualidade chamada convencional entre homem e mulher, que tem como finalidade o prazer e a reprodução da espécie. E o que nós falamos hoje é a polarização positiva da energia, o uso positivo da energia sexual, a suprassexualidade. É um prazer de tipo superior. Deixa eu só falar isso aqui rapidinho, porque é uma das perguntas que fazem. Alexandre, existe prazer se não houver orgasmo? Existe um prazer superior. Imagine só, quanto tempo dura o orgasmo fisiológico do homem? A ejaculação? 2, 3, 5 segundos? E com todo respeito, quanto tempo dura o orgasmo das damas? Alguns minutos, talvez? E depois vem a sensação de fraqueza, de rechaço, aquele sentimento pesado. Prazer é muito efêmero, muito pouco. Na transmutação, na alquimia, o prazer dura durante toda a prática e perdura depois que se concluiu a prática, aquele prazer superior, transcendental, inefável continua. Então, sim, é totalmente possível que haja prazer. É totalmente possível que haja reprodução da espécie. Mas como? Se não tem ejaculação, como é que faz filho? Quantos espermatozoides precisa para fecundar um óvulo? Ou seja, mesmo que não haja o orgasmo, a ejaculação, escapam facilmente das gônadas sexuais masculinas alguns espermatozoides nessa prática. E nós sabemos que tudo é regido pela lei da balança. A concepção, o nascimento é regido pela lei. A lei do karma e a lei do dharma. Então, se não fosse assim, não existiriam os filhos que nasceram mesmo havendo métodos contraceptivos, né? Mulheres usando dispositivo intrauterino, usando anticoncepcionais, que é uma bomba para o organismo. Isso é para matar a mulher aos poucos. Isso é para tornar a mulher, infelizmente, um objeto sexual. Existem, na gnose, nós falamos de contraceptivos naturais, e o principal deles é a prática da transmutação. Então, se não fosse assim, não nasciam crianças, mesmo os pais utilizando métodos anticonceptivos. Então, é possível que haja, sim, a reprodução, o nascimento dos filhos da luz. Aqui, por isso se diz que Jesus que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Virgem é um grau iniciático. A mulher alcança o grau de virgem na quinta iniciação de mistérios maiores. O grau de virgem. Então, por que Jesus nasceu sem a mácula do pecado? Porque José e Maria eram alquimistas, eram praticantes da transmutação sexual. E, por isso, o Mestre Jesus nasceu sem a mácula do pecado, era um chamado filho de luz. Então, a polarização positiva, a suprassexualidade, é o que nós conhecemos como a transmutação ou o segundo nascimento. Até aqui, falamos hoje, porque é o que dá para falar até hoje.
Aqueles que forem continuar conosco nas próximas fases vão conhecer mais, estudar mais. E aqui eu deixo o convite, gente. Leiam, estudem gnose, não se contentem com uma palestra por semana, pelo amor de Deus. Leiam os livros Matrimônio Perfeito de Samael Alveor. Aqui está tudo que nós falamos e muito mais. Leiam o livro Mistério do Auro Florescer de Samael Alveor, um tratado de transmutação. Leiam o livro Alquimia, do Venerável Mestre Laxmi, o livro Alquimia, do Mestre Michael. Estudem essa ciência maravilhosa que se encontram aí nesses livros dos nossos grandes instrutores da humanidade. Ai, ai. Perguntas? Opa. Perguntas, dúvidas? Deixa eu ver quem está aqui do nosso staff. Já foram embora, olha as meninas. Meu Deus do céu, que medo. Tomara que elas tenham anotado a presença de todo mundo, mas acho que anotaram sim. Gente, quem quiser receber o material desse tema, me envie uma mensagem no WhatsApp. Eu vou enviar a apostila, resumo, infográfico e capaz que envie um livro em PDF também. Tá bom? Quem quiser receber esse material. Perguntas? Basta colocar no chat. O Leonete diz que existe o site somente livro gratuito. Existe, claro, com certeza. A respiração da alternância das nadis, dos nadis. Isso. O pranayama é aquele que faz assim, ó. Essa é a alternância dos nadis através do pranayama. Perguntas? Pode levantar a mão e abrir o microfone. Quem quiser perguntar no chat ou quem quiser depois perguntar em privado, é só mandar mensagem. Alexandre, posso? Essa respiração das nadis era aquela que estava ali nos solteiros, não era? Boa, exatamente. Ok. Ela Se mesmo. troca com os pulmões cheios e vai-se trocando. Quanto tempo? Boa pergunta. Deixa eu colocar aqui, Marta. Colocar aqui o slide, que é o que nós conhecemos aí como pranayama egípcio. Tá? Boa pergunta, Marta. Quanto tempo? Eu vou dar uma resposta prática. Até você sentir que a energia transmutou. Imagina, se você é solteira ou se o homem é solteiro. E ele sente o desejo sexual, o homem, a ereção, no caso do homem, a ereção. Ele sente a energia sexual presente. A dama sente a excitação, a vontade, a libido. Então, como é solteiro ou solteira, transmuta, faz quantos exercícios for até sentir que a energia foi transmutada e que o fogo baixou, acalmou. Então, se eu falar 7 vezes, 10 vezes, 13 vezes, vai depender. Então, por exemplo, os homens solteiros, o ciclo da testosterona se completa toda manhã, entre 5 e 7 horas da manhã, por isso que os homens normalmente de manhã acordam com ereção. Então, o solteiro, nesse horário, vai fazer quantos pranayama for, ou quantos viparita karani mudra for para essa energia ser transmutada. Né? O ciclo das damas ele é diferente. O ciclo da progesterona, da energia sexual feminina, está relacionado ao ciclo lunar. Né? Mas aí a gente vai ver mais adiante. Perguntas à vontade. Ô, Juliana, muito obrigado. Vocês é que são formidáveis por estar até essa hora nos escutando, buscando aprender, conhecer. Espero que tenha valido a pena. Leiam, gente, não se contentem com essa palestra, leiam. E Alexandre, Pode falar, Leonete. Alexandre, por que essa sigla AZR, AZH, não lembro? Uma pergunta. Opa, me desculpem, voltaram a ouvir?
Sim, já estamos a Então, vou ouvir. voltar aqui. Por que arcano AZF? AZF é uma sigla, gente. Tá? A letra A simboliza água. A água são as nossas águas de vida. A energia seminal, a matéria bruta do ensêmenes, que está nas nossas gônadas sexuais, esperando ser transmutada. Tá? O Z é de zoostat, que significa consciência, porque esse é um ritual que se faz com a consciência, uma prática que se faz com a consciência. E F é o fogo. O fogo é o fogo da excitação sexual, da libido. Né? É esse fogo que vai permitir que a água se evapore e suba pelo canal vertebral. Então, a água mais fogo é igual à consciência. Tá bom? Perguntas? Fique à vontade. Significa. Então, Tá bom. A Natália perguntou ali sobre os mantras. Deixa eu chegar lá no mantra, só um momentinho. Só um momento, próximo slide, acho que já é. Aí, pronto. Perguntou o significado dos mantras. Para a mulher no pranayama, a primeira série da mulher, ela faz mentalmente os mantras, né? Então, imagine que a mulher ela começa fazendo tom, ra, tapa as narinas e abre a narina direita com ram. Por aqui ela tom, sa, ram. O homem é o contrário, porque existe uma inversão, tá, nas gônadas sexuais. No caso das damas, a gônada sexual regida pela lua se encontra no lado esquerdo da dama, no lado direito de quem está olhando aqui, né? Mas o ovário esquerdo é lunar, o ovário direito é solar. Então, no homem é o contrário, por isso que os mantras mudam. O significado do mantra, nunca soube se tem algum significado, né? Nem todo mantra tem uma tradução específica, tá? Existem mantras que têm tradução, né? Tipo, Om Mani Padme Hum, Gate Gate Paragate Parashangate, existe uma tradução do sânscrito. Eu vou pesquisar, Natália, confesso a você que nunca li, nunca tive curiosidade de saber se existe algum significado, sim, apenas como mantras que produzem uma vibração, produzem um choque de frequência, de vibração, que permitem a energia se elevar. Então, aí tem a ver mais com a lei das oitavas musicais, que a gente vai estudar em breve, as notas musicais e a lei da vibração dentro do organismo. Então, esses mantras, eles produzem um choque energético, uma vibração, uma frequência que permite a energia subir pela coluna vertebral. Tá bom? Perguntas? Dúvidas? Imagino que vão surgir muitas dúvidas. Alexandre. Pode falar, Marcelão. Grande alquimista italiano Marcelo Mazzulli. Não, só fazer um comentário rápido aqui. Vale a pena lembrar assim, que tudo isso que foi falado aqui é praticamente assim um resumo, né? Existem muito mais coisas, né? Isso é só uma preliminar mesmo, né, do assunto. Existem muitas orientações que faz parte aí desse segundo fator aí, né? Desse ensinamento aí, que nós estudamos mais na segunda câmara. Então, isso é só uma preliminar mesmo. Isso pode ser mais detalhado depois. Não, sem dúvida. Agradeço aí, Marcelo, por reforçar. Talvez eu tenha esquecido de falar isso, mas é importante reforçar que hoje são 19 temas de alquimia, só para vocês entenderem. Tá, Juliana? Obrigado. Boa noite, bom descanso. Tá? São 19 temas, hoje foi o primeiro. Imagina só. E eu estou falando de 19 temas que nós vamos escutar juntos, estudar juntos. Fora os temas que são estudados só pelas mulheres nas reuniões de damas gnósticas. Imagina só. É uma ciência, é muita coisa, uma maravilha. Hoje foi a síntese da síntese. Perguntas? tenho uma dúvida. Pois não, Marta. Então, quando o homem e a mulher estão juntos e há o fogo sagrado, depois, então,
quando estão um bocadinho antes, não é, de ter o orgasmo, digamos, então eles manda-se a energia quando está no fogo sagrado para o coração, não é? Isso. E depois lá dizia costas com costas e cóccix com cóccix, ou seja, Você é muito observadora, né? estava lá no slide. É E como é isso. que uma pessoa sabe que já evaporou, que já se transmutou Boa. energia? Isso é pergunta prática, excelente. Como é que você vai saber? Ó, o meu amorzinho está me olhando ali, a minha deusa já está ali me olhando de longe, exigindo minha presença. Como é que você sabe que aconteceu o processo de transmutação? Porque o fogo naturalmente vai se apagando. Ou seja, aquele estado de frenesi, de excitação, vai entrando no estado já de tranquilidade, de repouso. Nesse momento há desconexão, o homem e a mulher se unem de costas, cóccix, coluna com coluna, continuam as práticas de respiração profundas, imaginando a energia subindo pela coluna e sendo depositada no coração, tá? Essa prática, ela existe a preliminar, e a preliminar não são só minutos antes, não. É o dia todo. O homem tem que se tornar devoto da mulher. Não adianta durante o dia ser um grosso, estúpido, mal educado, e chegar de noite, oi, meu amorzinho. Ah, mulher, ó. Não, aqui não, violão. A mulher é que detém o grande arcano, a mulher é que detém o segredo. E ela só vai entregar essa joia maravilhosa contida na Arca da Aliança, que é o ventre materno, que é a mulher, o eterno feminino, para aquele homem que merecer. E ele tem que ser macho. É aqui onde se vê que o homem é homem. O macho não é aquele que fica com várias mulheres, não. Esse é um bode. O bode, ele cobre várias cabras. O galo, ele cobre várias galinhas. O iniciado, o homem solar, ele ama a sua mulher. Então, a prática do arcano começa durante o dia, na hora que acorda, no sentido de carícia, de amor durante o dia, de levar uma florzinha, de levar um mimo, né? É isso. E aí chega na hora do arcano, e já existe aquela harmonia, aquele amor entre o casal, e aí começa a prática. A mulher acende uma vela no altar, né? O marido acende um incenso, né? No ambiente, e aí começa a prática. Hoje é só o começo do começo, tem muita coisa aí. Ok, Alexandre, mas há ali uma parte que há ali um corte, não é? Porque está lá no fogo sagrado, depois é ali um corte. Tanto o homem como a mulher têm que cortar, digamos, para começar a baixar, e há uma repressão, há uma. Como é que é de explicar? Reprimem-se, tem que se reprimir, Há uma retenção uma retenção, isso. da energia, para que essa energia possa ser sublimada e transmutada. Então, olha só, vamos falar em termo prático. Isso aqui tem, tudo que nós estamos falando tem a ver com o movimento e com a respiração. Então, o movimento durante a prática e a respiração faz com que o fogo chegue ao máximo. No momento onde o homem prende a respiração, se a mulher fizer um movimento, joga o homem no abismo, derruba o macho, derruba o homem. Então, é nesse momento aonde Hércules desce e tempera a espada em Vulcano, nos inframundos. Aí é onde, não é à toa que essa prática é chamada de descida à nonisfera. Né? É o arcano 9 do tarô egípcio. Tá? É onde A mulher fica múmia. Tem que a a mulher ficar múmia, parada. a mulher, nesse momento, ela fica orando, fazendo juntos, o homem e a mulher, passes magnéticos na coluna, para que essa energia vá subindo pela coluna vertebral, né? Mas nesse momento a mulher ela precisa compreender e ajudar o homem a se manter ali, o guerreiro manter-se de pé, senão é tragédia. Por Então, o que isso é que a mulher faz? Oi? Então, o que é que a mulher tem que fazer? O mesmo que o homem, muita respiração, existem os mantras para
para realizar durante a prática de transmutação de casado. O principal mantra que nós utilizamos é o mantra I-A-O, é um dos principais mantras para a transmutação. Mantra I-A, estou colocando no chat aqui. I-A-O. Então, durante a conexão, se inala profundamente, se focalizam os mantras I-A-O, imaginando a energia subindo pela coluna vertebral. Então, a mulher faz o mesmo que o homem, transmuta suas energias. Existe um momento da oração, existe um momento da sublimação. Né? A prática tem diversos momentos. O mais importante é retirar-se ao final da prática sem o derramamento da energia, sem a perda da energia, sem a perda do líquido. Pode falar, Marcelão. Posso fazer uma colocação aqui, até dentro do que a Marta está perguntando? Pode, claro.